Salve, salve, ouvintes do Total Cash. Aqui é o Gabriel e vocês estão sintonizados no podcast oficial da Total Ingredientes, onde a gente explora os segredos por trás dos alimentos na indústria alimentícia. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os extratos naturais e óleos essenciais. A gente vai, como sempre, explorar as características, falar um pouquinho da história, as aplicações na indústria de alimentos, a ciência por trás desses produtos e também as tendências atuais. E vamos lá, né? Apresentando um pouquinho, né, a Total Ingredientes, a gente como fabricante de insumos alimentícios, a gente está buscando constantemente entender e compartilhar com vocês as últimas novidades descobertas sobre os ingredientes, né, que compõem os alimentos que a gente tanto ama. E vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre esses dois produtos, né, que estão em tendência no mercado, tá? E é interessante quando a gente fala sobre esses dois produtos, tá? Porque eles são produtos que são muito versáteis, né? E são utilizados na indústria de alimentos como aromatizantes, várias funções, na verdade, como aromatizantes, corantes, antioxidantes, tá? E também terapêuticas medicinais, ou a parte do óleo essencial é muito utilizado como na parte terapêutica, né? Como a gente pode olhar na história antiga, né? Já remontando a história antiga, né? Onde a sociedade, na verdade, ela precisava utilizar de fontes diferentes para fazer, por exemplo, a aromatização de um composto. Então, aí que entra também a parte dos extratos, né? Então, o extrato natural, ele tem essa parte aromática e ele pode ser utilizado para fazer, por exemplo, né, a aromatização de formulações alimentícias. E no passado isso era muito utilizado, tá? Uma coisa interessante de falar, por exemplo, é o cafezinho que a gente toma todo dia. Querendo ou não, ele é um extrato natural, né? Se está se fazendo extração de componentes do pó do café, tá? Então a gente toma um extrato todo dia, né? Que é extraído, na verdade, uma extração sólido-líquido, utilizando água quente como solvente, né? E o nosso cafezinho está sendo extraído pela água quente, tá bom? E já os óleos essenciais, na verdade, ele tem uma história muito mais medicinal. E lá, isso começa lá no Egito, tá? Na Grécia, até na Ásia, tá? Onde ele é muito utilizado aí para rituais e também na parte da medicina antiga, né? Então, dando um exemplo disso, tá? É o cravo da Índia, né? Então, o óleo essencial do cravo da Índia, por exemplo, tem uma grande concentração de eugenol, né, um composto bem específico, e esse produto, tá, ele proporciona um efeito anestésico muito importante que é utilizado até hoje, na verdade, na parte pelos dentistas, tá? Então, né, a gente consegue ver que o óleo essencial ele já remonta lá antigamente e continua na nossa vida no dia a dia. Tá? Isso é mais para a parte medicinal, né? Para a parte da indústria de alimentos, os óleos essenciais são muito importantes, né? Porque eles têm características específicas e também características intensas aromáticas algumas vezes, tá? E aí quando a gente olha para os dois, a gente pensa, pô, eles são muito parecidos, né? Eles são todos eles extraídos, né, de fontes naturais, ambos são extraídos de fontes naturais, né? Eles têm propriedades aí aromáticas terapêuticas, né? Então, qual que é a diferença, né? Qual que é a química por trás desses dois produtos? Falando um pouquinho disso, dessa diferença, então, os extratos, na verdade, eles, tanto os extratos quanto os óleos, né? Eles são compostos de várias substâncias químicas e as mais importantes para a gente ficar por dentro, tá? São os terpenos, fenóis e flavonoides, tá? Na indústria de alimentos, a gente tem muito intensamente, na verdade, nos óleos essenciais, a presença dos terpenos. Esses são compostos químicos que eles são responsáveis pelo aroma e sabor das plantas ou das frutas, né? Então, eles têm diferentes concentrações nos extratos e nos óleos, tá? Eles estão presentes em ambos, mas em concentrações diferentes. E aí a gente já tem uma diferença entre os dois. Mas o grande ponto, né, de diferença é o método de produção, tá? Então, como eles são extraídos, é aí que está o ponto-chave entre um e outro. Então, a gente falando um pouquinho sobre os extratos, né? Os extratos são obtidos por diversos modos de extração, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tem a maceração, tá? E a percolação, né? E isso, na verdade, preserva os compostos naturais das plantas. Então, um exemplo disso que a gente deu no começo foi a extração, né, dos compostos dentro do pó do café, tá? Mas a gente vai remontar agora para a parte industrial, por exemplo, quando a gente tem o morango, né? Vamos fazer um extrato natural de morango. Então, esse morango, na verdade, falando um pouquinho sobre o processo químico, ele é coletado, tá? Ele é macerado, né? Ele é triturado e ele é inserido dentro de um tanque, né? Com álcool etílico, né? E água, então uma solução hidroalcoólica. E esse sólido fica no meio desse líquido, né?
e fica por um bom tempo sendo extraído. Então, o álcool ele vai começar a extrair, não só o álcool, né, parte da água também, vai extrair os componentes dentro do morango, tá? Então, a gente já pode ver que vai extrair muita coisa desse meio sólido, né? E a gente vai ter bastante coisa dissolvida depois no extrato. E aí o extrato vai ser a parte líquida que vai ficar, né? Então, essa parte líquida contém essas características extraídas do morango. Então, a gente tem um óleo assim, um extrato natural, né? E esse extrato natural vai ter algumas características específicas, né, desse morango. Quando a gente fala sobre o óleo essencial, ele é muito diferente, tá? Então, o óleo essencial ele geralmente é obtido por um processo mais avançado, então é um processo de destilação, principalmente destilação a vapor, onde a gente separa os componentes voláteis, né, do meio que a gente está separando, do meio que a gente está extraindo, né? Então, a gente pega um processo que a gente literalmente separa esses componentes voláteis das plantas e resulta em uma forma altamente concentrada, né? Então, a gente tem compostos, esses compostos que a gente falou anteriormente, esses terpenos, fenóis, flavonoides, de maneira ultra concentrada. Já no extrato eles não estão tão concentrados assim e eles estão na presença de outros produtos, tá? Então, quando a gente fala sobre variedade de produtos químicos, os extratos são muito mais variados. Já os óleos essenciais são muito mais purificados. Então, é que está a grande diferença. Também, os óleos essenciais, na verdade, eles são extraídos de locais diferentes, né? Então, por exemplo, uma laranja, a gente pode extrair o óleo essencial da casca da laranja, né? A gente pode extrair também fazer um extrato natural de laranja, né, macerando toda aquela laranja e botando numa solução hidroalcoólica para tirar todos esses componentes. Então aí que está a grande diferença, tá? O que é interessante de um e do outro é que, na verdade, os óleos essenciais, a partir dos óleos essenciais, a gente consegue extrair muitos aromas naturais. Tá? E isso é uma coisa que a gente tem na indústria de alimentos e que é essencial para que a gente consiga fazer a criação de aromas, né? E aí, falando um pouquinho na aplicação desses produtos, ambos são muito utilizados na indústria, né? E eles têm as funções principais, né? E cada vez cresce mais como aromatizante, né? Ele confere cor, pode conferir cor, e antioxidante, tá? Os óleos essenciais, tá? Pelos produtos que eles têm no meio, eles também podem conferir, né, algumas características específicas, como, por exemplo, né, agente antimicrobiano e antifúngico, tá? E antioxidante também. Então, dando esse exemplo, né, já tem muitos estudos falando sobre a extração de óleos essenciais de plantas específicas, por exemplo, o óleo essencial de alecrim, né, que é muito utilizado aí como agente antimicrobiano e antifúngico, né? Então, hoje, trazendo um pouco para o nosso mundo, né, a gente tem a aplicação de muitos produtos químicos como conservante, né? Eu vou dar um exemplo de sorbato de potássio, benzoato de sódio, próprio propionato de cálcio, né? E aí a gente está remontando mais a parte de panificação. E já tem soluções específicas utilizando óleos essenciais, né, muito concentrados, que a gente consegue, de uma maneira, obviamente, ainda não tão potencializada, substituir, de maneira parcial, o uso de produtos químicos para a conservação, né, dos nossos alimentos. Tá? Então, isso já é um exemplo dos óleos essenciais e da diferença deles. Isso a gente já remonta também, né, na história antiga com os óleos essenciais utilizados no mundo egípcio, né, que eles utilizavam muito para fazer tratamento, né, de feridas, exatamente pela essa conferência dessas propriedades. Tá? Então, quando a gente fala um pouquinho deles, a gente vê que eles têm diversas aplicações. Tá? Os extratos hoje são muito mais utilizados como complementos, então, quando a gente está aromatizando, né, e a gente fala ele como um complemento mesmo, porque quando a gente está aromatizando por exemplo, uma bebida, né, com um aroma natural, que ele não é tão intenso, a gente já remontou isso no episódio nosso falando sobre os aromas, né, então o aroma natural normalmente tem a tendência de não ser tão intenso, né, a gente pode utilizar um extrato natural para fazer a complementação dos compostos. Ele traz até essa originalidade, né, da planta ou da fruta, né, trazendo essa originalidade para o produto e também características diferenciadas. E também saudabilidade, né, e um apelo, né, a parte de marketing é um apelo muito interessante, porque a gente realmente vai ter a parte organoléptica ali da fruta e também algumas características específicas. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, né, a gente já falou de maneira bem resumida, bem rápida sobre ambos, mas quando a gente olha para o futuro, a gente vê que tem uma crescente demanda por esses produtos, porque a gente vê a crescente na demanda dos alimentos naturais saudáveis, né? Então, a gente já vê que os produtos químicos estão tentando ser substituídos, né? Então, por exemplo, os aromas sintéticos, os conservantes sintéticos,
né? A gente está tentando substituir de algumas maneiras, o mercado já vem pedindo por isso. E esses dois produtos são chave, né, para que a gente consiga fazer essas substituições, tá? Obviamente que a gente tem alguns desafios na parte técnica, né, de substituição, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer substituição total, né? A gente vai fazendo substituições parciais desses compostos, mas a importância está aí, tá? Então essas são as tendências e desafios também que a gente tem pela frente, né? E cada vez mais que a ciência vai avançando, a gente vai descobrindo aí metodologias diferentes de extração e também, né, de destilação, tá? E aí, concluindo, né, esse nosso audiocast, podcast rapidinho, né, os extratos naturais, então, como a gente viu, eles desempenham um papel fundamental na criação, né, de compostos alimentícios, né, de aromas e também de produtos derivados deles, como antioxidantes e antimicrobianos, tá? E proporcionam, na verdade, experiências naturais e autênticas, né? Então a gente vê que esses dois produtos são chave, né, para o futuro mais saudável aí na indústria de alimentos e que estão em grande tendência no mercado. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer vocês por acompanhar esse curto episódio, né, e também queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, né, para que vocês tenham mais conteúdos como esse, e gostaria de desejar uma boa semana e até a próxima. Um abraço!